Não é segredo para ninguém que o Bitcoin vem caindo bastante nas últimas semanas. Porém, neste vídeo eu quero fazer uma análise dos principais indicadores do Bitcoin a fim de afirmar se essa queda é uma oportunidade ou se é para você vender logo tudo porque vai cair ainda mais. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. A Climb é uma casa de análise que é dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Neste canal falamos sobre temas relacionados à internacionalização. E isso inclui economia, investimentos no exterior, criptomoedas, empresas offshore, planejamento tributário e outros. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixe seu like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e deixe um comentário. Muito bem, eu estou aqui no TradingView, que é uma plataforma de análise gráfica para poder mostrar o tamanho da queda que vem ocorrendo. Se vocês observarem aqui esse gráfico, o Bitcoin vinha numa tendência de subida muito forte desde meados de julho de 2021. E essa tendência o levou até atingir a sua máxima histórica, que ainda não foi superada, no patamar de 69 mil dólares, que ocorreu no dia 10 de novembro de 2021. Porém, desse ponto até o momento em que este vídeo está sendo gravado, no dia 27 de janeiro de 2022, o Bitcoin só veio caindo. E de fato, desde o topo histórico até hoje, a queda é de incríveis 47,41%. E aí que tá. Em meio a uma queda de quase metade como essa, muitos devem estar se perguntando: será que a bolha do Bitcoin estourou? Será que é hora de fugir para as montanhas e nunca mais tocar nele? Ou será que essa queda representa, na verdade, uma oportunidade? E para responder a essas perguntas é que eu estou fazendo esse vídeo. Eu irei falar de vários indicadores e de detalhes acerca da rede do Bitcoin, a fim de mostrar qual é a minha opinião sobre tudo isso. Portanto, vamos lá para os indicadores. Muito bem, o primeiro indicador que eu quero mostrar hoje é o chamado indicador de alavancagem nas exchanges. E aqui nesse site vocês podem ver em azul a chamada taxa de alavancagem nas exchanges. Essa taxa consiste numa razão entre o número de contratos futuros em aberto dividida pela quantidade de bitcoins que estão presentes nas exchanges. E essa métrica é importante pois nesse mercado vários usuários que fazem trade, eles costumam alavancar. E para fazer isso, eles pegam bitcoins emprestados das corretoras e negociam utilizando isso. Dessa forma, se por exemplo o preço do Bitcoin subir muito, esse trader vai estar ganhando em cima de dinheiro que não é dele. Logo, isso aumenta e muito a possibilidade de ganhos. Porém, uma métrica dessas, quando está em alta, significa uma fragilidade, pois da mesma forma que o trader pode ganhar muito na alta, estando alavancado, ele pode perder muito na baixa. Pois se, por exemplo, o trader pega dinheiro emprestado de outra pessoa, ele assume uma dívida junto dessa pessoa. Porém, se o preço do ativo cair muito, então essa pessoa ainda tem uma dívida para pagar depois que findar o termo do contrato alavancado. Logo, essa pessoa pode perder tudo que ela tem e ainda ficar devendo, a depender da intensidade da queda. E, portanto, monitorar o nível de alavancagem nas exchanges é algo muito importante. E nesse gráfico que vocês podem ver aí na tela, está monitorado justamente essa taxa de alavancagem. Como vocês podem ver, desde meados de 2019, essa taxa vem rondando a proporção de 0,05. Porém, com o passar do tempo, essa taxa foi aumentando muito, até que, no momento em que este vídeo está sendo gravado, essa métrica da alavancagem está próxima de sua máxima histórica. E quando eu sobreponho a alavancagem com o preço, nós vemos um efeito interessante. É fato que o preço vem caindo já há meses, conforme eu mostrei anteriormente. Porém, a alavancagem caiu relativamente pouco, pois ela chegou a registrar o máximo de 0,22 lá em 5 de janeiro deste ano e está atualmente cotada em 0,2006. Isso tudo aqui é importante, pois uma alavancagem em alta significa uma grande fragilidade, pois quem está alavancado apostando na alta perde dinheiro se o preço cair. E o preço de fato caiu. Logo, muitas dessas posições alavancadas já estão em processo de liquidação. E o que ocorre aqui? Quando uma pessoa está alavancada apostando na alta, se o preço do ativo, neste caso o Bitcoin, cair muito, a pessoa começa a perder dinheiro e ainda ficar devendo. Logo, ela precisa encerrar a sua
posição para tentar cortar os seus prejuízos. Só que para fazer isso, ela precisa vender o ativo. E fazendo o ativo, ele faz o preço cair. E o preço caindo estimula ainda mais traders a liquidarem as suas posições e venderem ainda mais. E como você pode ter percebido, isso gera uma bola de neve que rapidamente derruba o preço. Portanto, eu suspeito que a liquidação de posições alavancadas tenha sido a causa principal dessa grande queda de preços. Obviamente, eu não tenho como saber ao certo o que causou, mas olhando esse gráfico, é possível que tenha sido isso. Muito bem, o segundo indicador importante que eu quero mostrar hoje é o chamado gráfico arco-íris do Bitcoin. Esse gráfico consiste numa projeção logarítmica de preço que vem acompanhando o Bitcoin desde os seus primórdios. Isso daqui é um modelo de previsão de preço baseado numa das métricas mais importantes, que é a razão entre o estoque e fluxo. A lógica desse indicador é, conforme o tempo vai passando, a emissão de Bitcoins vai sendo cortada pela metade num período conhecido como halving. Isso inclusive é algo que eu já falei no outro vídeo e que eu irei deixar o link aqui no izinho. Devido à ocorrência dos halvings, a oferta de Bitcoins vai sendo menor a cada tempo que passa. Porém, a demanda pelo ativo tende a subir. Logo, quando você combina alta da demanda e restrição na oferta, você tem um preço que tende a crescer. E este gráfico arco-íris aqui consiste numa tentativa de projetar isso com base numa equação logarítmica. E conforme vocês podem ver aqui na tela, as projeções desse gráfico, que são divididas em faixas coloridas, e por isso esse gráfico é chamado de o gráfico arco-íris, essas faixas tendem a conter o preço e indicam quando que esse preço está alto ou barato em relação aos fundamentos dele no momento. Este gráfico pega basicamente toda a história de vida do Bitcoin, porém eu quero dar um enfoque no período atual. Dando um zoom aqui no período atual, que é onde vocês podem ver aqui na tela, pense que o gráfico arco-íris é dividido em faixas diferentes que indicam quão caro ou barato está o preço. E tem-se que, quanto mais próximo das faixas inferiores do gráfico está o preço, melhor é o momento para comprar, pois indica que o preço está barato em relação aos fundamentos. Semelhantemente, quando o preço sobe muito, tem-se que ele está caro. E aqui nesse gráfico, vocês podem ver que o preço do Bitcoin se encontra atualmente dentro dessa faixa azul um pouco mais escuro, que é a terceira faixa a partir do fundo do gráfico, o que significa que sim, o preço está, por esta ótica, baixo em relação ao que poderia ser. E para ter um título de comparação, vamos visitar os ciclos de alta anteriores para ver até onde o preço foi. Este ponto daqui que vocês podem ver consiste no ciclo de alta do final de 2013. E pode-se ver que nessa época o rally de preços foi simplesmente impressionante, pois ele saiu daqui do fundo da mesma faixa azul um pouco escura onde está atualmente e foi todo o caminho até a última faixa roxa, e inclusive ultrapassou ela. Isso em 2013. Agora, indo para o ciclo de 2017, a alta foi um pouco menos parabólica, pois o preço, em vez de ultrapassar a faixa roxa, ficou contido na faixa vermelha. Isso representa que, nos topos de ciclo anteriores, o preço foi muito mais longe. Então, por esta ótica, tem-se que atualmente é um bom momento de compra. Este daqui é um outro indicador que também é muito relevante para o Bitcoin, pois fornece uma ideia de como está sendo usada a rede. E esse indicador é o chamado razão de valor de mercado em cima do valor realizado. O que acontece é, na blockchain do Bitcoin, todas as transações são públicas e podem ser consultadas na blockchain. Por causa disso, é possível saber qual era o preço vigente quando os Bitcoins de cada carteira foram movidos pela última vez. E a partir disso, é possível chegar numa relação importante, que é o chamado valor de mercado por valor realizado. O valor de mercado consiste em multiplicar a quantidade de Bitcoins existentes pelo preço atual dele. E após isso, divide-se esse resultado pelo valor realizado, que é a quantidade de Bitcoins movidas no passado vezes o preço de vigência na época da última movimentação. E dividindo um pelo outro, você tem uma razão, que é o que está mostrado aqui no gráfico. E de forma sucinta, quando esta razão entre o valor de mercado e o valor realizado está muito alta, significa que os usuários não estão movimentando seus Bitcoins. E em patamares extremos, como este registrado aqui, no qual o indicador bateu quase 4 vezes, significa que os usuários estavam otimistas em relação ao preço, pois acreditavam na alta, e quando esse indicador atinge valores extremos, significa que as pessoas não estão movimentando seus
seus bitcoins. E isso pode ser um sinal de que muitas pessoas já acumularam bastante lucro e que não estão vendendo na expectativa de que o preço suba mais, até que eles finalmente vão vender para poder realizar o lucro. Logo, em patamares extremos, esse indicador sinaliza topos de mercado. E como vocês podem ver, esse indicador vem progressivamente caindo desde o final de outubro de 2021, que foi mais ou menos quando o preço bateu a sua máxima histórica até então. Atualmente, esse indicador se encontra em 1,53 vezes, o que é um patamar convidativo à compra, considerando que ele vem estando abaixo da média histórica desse indicador. E aqui, tirando um pouco do zoom do gráfico, nós podemos ver como é o comportamento desse indicador em patamares extremos. Temos aqui nesse grande pico, que foi a máxima histórica de dezembro de 2017, onde o indicador chegou a bater 4,71 vezes. Indo mais além ainda no passado, nós chegamos no grande pico do final de 2013, onde esse indicador chegou a bater quase 5,7 vezes. Em resumo, por esta ótica, tem-se que o preço do Bitcoin também está abaixo do que os seus fundamentos sugerem. E por fim, existe um último indicador que eu quero trazer para vocês neste vídeo, que é o chamado múltiplo de Powell. E o múltiplo de Powell consiste num indicador de quanto é o lucro que os mineradores estão tendo agora em relação ao que tiveram no passado. Se você veio assistindo os meus vídeos acerca de como o Bitcoin funciona, e caso não tenha, sugiro que os assista, e irei deixar o link para isso aqui na descrição, você sabe que os mineradores de Bitcoin, eles deixam seus computadores trabalhando para poder resolver uma charada criptográfica chamada prova de trabalho, e eles fazem isso pois esperam receber novos Bitcoins no processo. Então, eles podem vender esses Bitcoins para auferir lucros e pagar os seus custos de mineração. E o que esse indicador, o múltiplo Powell, mostra é que ele divide o valor em dólares da emissão de Bitcoins atual pela média dos últimos 365 dias desta emissão de Bitcoins, calculada também em dólar. Então, este múltiplo, ao dividir um pelo outro, mostra o quão mais lucrativa está sendo a operação de mineração hoje em relação ao ano passado. E é isso que mostra esse gráfico aqui, onde são traçadas os valores históricos desse múltiplo de Powell, enquanto que aqui em azul está o gráfico do preço medido em dólar. E o que ocorre aqui? Quando esse indicador está muito alto, significa que os mineradores estão auferindo muito mais lucros atualmente em relação ao passado. E quando esses mineradores estão com um grande lucro, tem-se que eles têm vários bitcoins em carteira, prontos para serem vendidos e embolsar o lucro. Dessa forma, conforme vocês podem ver aqui no múltiplo de Powell, quando este indicador está muito alto, tem-se uma indicação de que os mineradores acumularam bastante lucros em suas posições, o que significa que esse indicador funciona como uma sinalização de topo, pois é justamente nesse momento de lucros acumulados em que os mineradores estão mais propícios a venderem os seus bitcoins. Dessa forma, aqui no gráfico vocês podem ver esta zona em vermelho que denota uma zona de preço esticado. Semelhantemente, aqui na parte de baixo nós temos aqui uma zona em azul claro que mostra o contrário, ou seja, quando o preço está excessivamente baixo. E se nós olharmos aqui este indicador numa janela de tempo mais longa, nós podemos ver seu histórico desde meados de 2010. E o que nós observamos é que aqui, quando o preço bate justamente nessa zona crítica, que corresponde a um múltiplo Powell entre 4 e 10 vezes, nós temos o que? Justamente as sinalizações de topo. Pois observem aqui, este grande topo que vocês podem ver aqui no meu mouse foi o topo do ciclo de alta de 2013. E nessa época, o múltiplo de Powell chegou a bater a máxima de 9,6 vezes. Avançando alguns anos no futuro, vamos para o ciclo de alta de 2017. Nesse ponto, o múltiplo Powell chegou a atingir a marca de 6,58 vezes. E comparando isso com o momento atual, tem-se que o múltiplo Powell está historicamente baixo, o que significa que por esse indicador nós temos novamente uma outra sinalização de compra. E esse é o resumo dos indicadores que eu gostaria de passar para vocês hoje. Como vocês podem ver, todos eles estão apontando positivamente em relação ao movimento de preços do Bitcoin. Ou seja, pela ótica de todos esses indicadores, o patamar atual de preços é muito convidativo. Porém,
Porém, eu preciso frisar que você não deve embasar as suas decisões de investimento apenas em cima de um vídeo que você viu no YouTube e em apenas 4 indicadores. De fato, eu mesmo escrevo um relatório de recomendação em criptomoedas e eu monitoro mais de 12 indicadores, além de fazer várias interpretações acerca de cada um deles. Portanto, se você deseja ter uma assessoria mais completa, além de acesso a um relatório com recomendações de investimento, tanto em Bitcoin como em várias outras altcoins, você pode se tornar nosso assinante lá na Climb para ter acesso direto a mim e a outros analistas, bem como todo o nosso material. Portanto, se você deseja tornar-se nosso assinante e ter um acompanhamento melhor nos seus investimentos cripto, baixe nosso aplicativo através do link que eu estarei deixando aqui na descrição. E quanto a você, estava curioso acerca da possibilidade de investir em Bitcoin? Você irá agir segundo aquela grande máxima do mercado de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos? Me conta aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.